Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse dilema do Goiás na temporada. Acho que já deu para perceber, o Zanardi não vai dar conta de levar esse time à Série A do Campeonato Brasileiro e no meu entendimento, acho que o Goiás já está esperando até tempo demais. Só que aí vem um contraponto. Tanto as opções hoje no mercado que são ruins, alinhado a isso o momento ruim do Goiás, que é um clube hoje que está na Série B do Campeonato Brasileiro, e de uma diretoria que não parece ser, digamos, tão ousada ao ponto de contratar os melhores técnicos, né? Acho que o Goiás, acho que isso é evidente para qualquer torcedor, o Goiás demitindo o Márcio Zanardi não vai trazer o Fernando Diniz, ou não vai contratar o Cuca, ou até mesmo um Felipão, tá? Eu não vejo o Goiás com esta coragem, com esse perfil e até mesmo esta ousadia, porque em termos financeiros o Goiás poderia sim fazer uma pequena loucura, né, nesse sentido. Volto a dizer, é melhor o Goiás estourar em 10, 20 milhões de reais o orçamento desse ano e subir logo para a Série A do que pagar o preço e, de novo, né, ficar na Série B para o ano que vem com um caixa menor, enfim, as receitas, um elenco muito mais modesto, a tendência é o Goiás diminuir. Então eu faria sim um investimento mais ousado na figura de um novo técnico para a sequência do ano, mas assim como todos vocês, eu tenho absoluta certeza que esses nomes como eu disse, o Cuca, o Fernando Diniz, o Felipão, não serão contratados. Então, se for para demitir o Márcio Zanardi para trazer outro, mais do mesmo, a tendência é a gente ficar nesse mesmo limbo. Mas uma coisa eu também não concordo. Então, você quer dizer então que se as opções não são boas, é melhor ficar com o Zanardi no comando? Não tem jeito, né? O cara não apresenta uma evolução no time, o Goiás não é um time bem treinado, não é um time organizado, o mental não está em dia, é um Goiás que entra em parafuso muito fácil, então até a falta de vontade dos jogadores dentro de campo já deixam claro isso. Então o Goiás ele precisa mudar, precisa encontrar uma solução. Olha, tem um técnico aí, né? Até quando eu comecei a gravar esse vídeo, a organizar aqui os temas, eu não tinha visto, mas está livre no mercado, né? Que é o português Antônio Oliveira, ex-Corinthians. Esse também seria um baita comandante, viu? Não é extraordinário, não é o novo Mourinho, não é um Abel Ferreira, só que é um técnico que entende, pelo menos, essas demandas aqui do futebol brasileiro. Por onde ele passou, ele foi um bom comandante, mas também é um técnico caro, tá? Não pesquisei aqui o salário dele, deixa eu até ver se eu consigo achar, mas deve girar pelo menos na casa de 700 mil, né, lá no Corinthians, nesse último contrato dele, ele que acabou deixando o Cuiabá. E tem também boas passagens no Atlético Paranaense e no Benfica na equipe B. Na minha avaliação seria um bom comandante, tá? Está livre no mercado, não é brasileiro, né? Seria uma opção gringa, acho que dá uma opção melhor aí para o Goiás na sequência do Campeonato Brasileiro. O Antônio Oliveira que tem 41 anos, desempregado desde a última semana. O Maurício Barbieri também é outro nome que quase foi contratado pelo Goiás nesta última temporada. Foi procurado em julho do ano passado e também em dezembro desse ano. Hoje ele está no Juarez, clube do México, inclusive onde o Pedro Raul jogou por lá, né, em 2020. O Maurício Barbieri tem contrato ainda ativo, começou agora a nova liga lá no México e ele não começou tão bem, né? Em 3 jogos perdeu 2 e empatou outra, não venceu ainda, mas deve fazer essa temporada ainda por completo. Lá no Juarez, seria um nome que eu buscaria, tá? Sendo sincero com vocês, não é um técnico barato também, mas dentro dessas opções brasileiras é um dos que mais me agrada, né? O Maurício Barbieri que aqui no futebol brasileiro, além do próprio Goiás, onde treinou em 2019, tem passagens pelo Red Bull Bragantino, CSA, Vasco e também pelo profissional do Flamengo. Olhando assim em retrospecto, um técnico que tem sim uma boa passagem aqui no Goiás e que é esse comandante, ao mesmo tempo caro, tem a polêmica e alinhado a isso, eu não sei se a diretoria do Goiás teria culhão para trazer, é o Cuca, né? Acho que o Cuca aí é uma opção espetacular. 61 anos de idade, livre também no mercado, é um técnico caro, provavelmente girando nessa faixa aí também de quase R$1 milhão mensais. Mas é isso, né? O futebol de hoje ele não é mais barato, né? Acho que o Goiás, se ele tentar colocar um técnico assim, jovem, um cara igual foi a tentativa do Márcio Zanardi, ok, faz parte. Esse tipo de contratação você tem que fazer no começo da temporada, mas era o que tinha para o Goiás fazer naquele momento. Não vou julgar aqui agora, porque quando foi contratado foi sim uma boa escolha, mas hoje o Goiás ele precisa de um comandante experiente, esse cara com casca grossa para chegar, mudar o ambiente, o vestiário e assumir a responsabilidade. O Cuca é sim um técnico que tem isso de sobra, né? No Goiás ele fez uma baita campanha lá naquele Brasileirão de 2003, de lá para cá rodou em muitos clubes, foi procurado inclusive pelo Goiás na temporada passada, se não estiver enganado foi até uma declaração, acho que foi do Edminho, né, que tinha ligado para ele, conversado, mas obviamente um técnico muito mais caro. Se hoje que o Goiás está gastando um pouco mais, já é um nome quase impensável nos 2 últimos anos então.
nem se fala, né? Ele que acabou saindo do Atlético Paranaense nesse ano, após 23 jogos e 14 vitórias. Não vem fazendo bons trabalhos, se a gente pegar assim, o trabalho dele no Atlético Mineiro em 2022 não foi legal, o Corinthians aquela polêmica toda, e esse ano de 2024 parece que ele deu um chilique lá no vestiário, enfim, pediu para sair. Não achei legal essa conduta aí do Cuca não, né, nessa saída do Atlético Paranaense, mas enfim, é um nome que com toda certeza seria uma baita opção, né, esportivamente falando. Não vou entrar em mérito moral aqui, eu por mim tô fugindo de qualquer tipo de polêmica. Sobre o meio atacante Natan, que foi sim procurado pelo Goiás, os torcedores criaram também uma expectativa, mas simplesmente sumiu esse caso. E aí, Guilherme, ele vai ser contratado? O que temos de atualização a respeito desse assunto? Então bora lá, o que eu posso trazer aqui para vocês? Houve sim essa consulta do Goiás, é o meio campista que agrada sim a diretoria alviverde. As informações de procura do Goiás foram confirmadas pela imprensa gaúcha nas duas vezes, tá? Tanto no mês de abril quanto também agora recentemente. O que eu posso trazer para vocês é que essa negociação não avançou. Muito porque o Natan também tem esse contrato longo no Grêmio até o final do ano que vem. E é um jogador caro, né? Cerca de R$300 mil mensais. Não é impossível o Goiás trazer mais um jogador nesta faixa salarial. Também não acho que seria impossível o Grêmio emprestar o jogador pagando, por exemplo, 100 mil do seu salário e o Goiás 200. Também não seria um empecilho. Mas o jogador não quer, nesse momento, sair da Série A e ir para a Série B. Isso foi a principal pontuação que eu coloquei quando o Goiás voltou a procurar o Natan. Porque assim, em termos de técnica, todo mundo sabe que o cara tem. Só que já tem tempo que o Natan não joga bem. Pra ser bem sincero, acho que desde 2021 não é um cara, né? 2021, um pouquinho ali no Fluminense também em 2022. E mesmo tendo bons elencos, né? Como no Grêmio, no Fluminense, no Atlético Mineiro, eu não vi assim essa motivação pro Natan, sabe, querer dar, sei lá, um último sprint aí na sua carreira. Não seria na Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu tenho o grande receio nesse aspecto. Se é um jogador que tem a motivação ainda para jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Jogos mais temidos, jogos mais feios, mais pesados, mais físicos. Mas enfim, não é uma negociação descartada nesse momento. Mas eu ficaria com o pé atrás por conta desse histórico e também pelo jogador estar de olho em outras ofertas que podem aparecer na Série A, como por exemplo o Criciúma, que já procurou o meio-campista neste ano, tá? Ele que é de Blumenau, né, no interior de Santa Catarina, não me surpreenderia também se fechasse com o Criciúma. Sobre as atuações, ele voltou a aparecer no elenco do Grêmio, 16 minutos contra o Operário, neste último final de semana, foi reserva, entrou no segundo tempo. A torcida tá de saco cheio já tá, do Natan, ele que é chamado de Natan Pescador, né, lá no Rio Grande do Sul. No ano passado foram 26 jogos, com um gol marcado e uma assistência. Nesse ano já entrou em campo mais 11 vezes, sem participações em gols. Volto a dizer, acho que em termos técnicos é um cara que seria titular em qualquer time, tanto da Série A quanto também da Série B. Pô, o cara joga bola, é um bom jogador. Só que não vem mostrando isso nos últimos anos. E além disso, para a Série B, eu vejo que ainda é necessário aquela motivação. Eu acho que a Série B ela tem muito aquele perfil de jogadores que ainda estão construindo a sua carreira. Não quer dizer que o Goiás tem que buscar um destaque, por exemplo, da Copa Paulista, não é isso. Mas jogadores que têm um perfil, por exemplo, ou de um cara mais experiente lutador, como o Edu, como quem mais? Um David Braz, um Apodi, independente da idade, são jogadores que, sei lá, parece que tem uma gana diferente. Ou jogadores como o Dieguinho, o Juninho, o Wellington, né? Jogadores que estão procurando espaço. Então eu vejo essa característica na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas com certeza, se o Goiás conseguisse oferecer um contrato mais vantajoso, olhando também uma possibilidade de acesso com o Natan continuando no time, acho que poderia ser um bom negócio. Jogador que tem passagem pelo Atlético Paranaense, onde é revelado, seleção brasileira nas categorias de base, é contratado pelo Chelsea em 2015, passa na Holanda, França e Portugal e volta ao Brasil em 2018 no Atlético Mineiro. Ele foi bem no Galo, vai em 2019, 20, 21, no Fluminense marcou 3 gols e deu 2 assistências naquela temporada e desde o ano passado não vem conseguindo ser titular. Pode deixar a sua opinião, não é uma negociação descartada, o Goiás ainda vai trazer mais um camisa 10, segundo o André Rodrigues, em conversa com o Lucas Andrino, mas nesse momento o Natan está assim mais distante por não querer ser negociado, né? Ele tenta ali ainda uma última chance com o Grêmio, Renato Gaúcho, que tem sim um histórico de recuperar.